Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, resolvemos diversos problemas sobre otimização aplicada. Hoje, vamos estudar as primitivas. O motor translúcido mostrado na figura é uma unidade didática para estudo de motor de combustão interna, ciclo Otto, que trabalha de forma integrada com diversas outras áreas. Com esse equipamento, é possível executar diversos experimentos, tais como variação do rendimento e mudança na coloração da combustão devido ao acréscimo de água no reservatório de combustível. Também podem ser realizadas simulações de defeito, levantamentos de dados de eficiência volumétrica. O Laboratório de Motores de Combustão Interna é destinado ao ensino teórico e prático de disciplina de motores de combustão e manutenção. Esse laboratório pertence ao Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife. Na disciplina de motores de combustão interna, os alunos estudam o princípio de funcionamento dos motores de combustão interna e efetuam cálculos dimensionais. As primitivas são um pontapé inicial para aprendermos integração. Então, elas nos vão dar base para posteriormente utilizarmos várias técnicas de integrais. A integral é muito utilizada no cálculo de áreas e volumes. Temos aqui um motor de 3 cilindros com diâmetro de 74,5 milímetros e curso do pistão de 76,4 milímetros. Iremos fazer a aplicação aqui de um volume conhecido, que é o volume do cilindro, que vocês viram no ensino médio, que é dado por πr² vezes a altura. Aqui nós vamos utilizar πd2 sobre 4, substituindo o raio como a metade do diâmetro, vezes a altura, que seria aqui o curso do pistão no interior do cilindro. Então, temos aqui essa altura, onde o pistão sobe e desce várias vezes no interior do cilindro, seria o curso, e N é o número de cilindros. Então, esse motor tem 3 cilindros, vamos multiplicar por 3 e obteremos o volume total, que é chamado de volume da cilindrada. Nós queremos ressaltar que integral nos faz calcular áreas que nós não temos fórmulas, que nós não conhecemos. Observe que, para o círculo, que é a área da base, πr², no ensino médio e fundamental, nós também não temos uma dedução para essa fórmula, como nós vamos fazer por integral, daqui a algumas aulas. Então, substituindo, ficamos aqui com 3 vezes π vezes o diâmetro, 74,5 ao quadrado sobre 4, vezes o curso, que é 76,4, e nós obtemos um volume da cilindrada de 999.118,6 milímetros cúbicos. E vamos converter de milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, como anda somente uma casa. Só que nós vamos dividir por 1000, uma vez que está elevado ao cubo. Então, ficamos com um volume de 999,1 centímetros cúbicos. Bem perto de 1000, né? Um volume de 1000 centímetros cúbicos. Por isso que nós dizemos que esse motor seria um motor 1.0, de um carro popular, por exemplo. Então, um motor aí de 1000 centímetros cúbicos. Se fosse um carro 1.4, por exemplo, esse volume da cilindrada seria de 1400 centímetros cúbicos. Nós vamos resolver um exercício aplicando derivada que nós fizemos na aula 10 de derivadas. Você pode conferir essa aula para compreendermos o conceito de primitiva. Imagine que nós temos um automóvel que se move em linha reta, de tal maneira que num curto intervalo de tempo, a sua posição é dada por essa equação, 0,1t ao cubo mais 0,4t ao quadrado mais 5. Estamos considerando essas grandezas no sistema internacional, então o tempo está em segundo e a distância em metro. Nós vamos calcular a sua velocidade. Lembram que nessa aula nós dissemos que a taxa de variação dessa função posição, ds dt, a derivada de s em relação a t, seria a velocidade. Se nós derivarmos essa equação de terceiro grau, ficamos com 3 vezes 0,1, que seria 0,3, tirando 1 aqui do 3, t ao quadrado, mais 0,4 vezes 2, 0,8t,
e a derivada de uma constante é igual a zero. Então, encontramos a equação da velocidade. Se quisermos substituir quando o tempo é 3 na equação, vamos encontrar que esse carro estava com uma velocidade de 5,1 metros por segundo e podemos multiplicar por 3,6, que encontramos a velocidade desse automóvel de 18,36 km por hora. Então, ele está começando a acelerar, a aumentar a sua velocidade, e nós podemos determinar exatamente essa aceleração quando o tempo é 3, fazendo a derivada agora da velocidade no tempo, ou seja, a taxa de variação instantânea da velocidade, e vamos encontrar, se nós derivarmos a equação aqui do espaço, duas vezes, poderíamos fazer a derivada segunda do espaço em relação a t, ou derivar diretamente a equação da velocidade. Ficaria 0,3 vezes 2, 0,6t, 0,8t, a derivada seria 0,8. E substituindo t igual a 3, ficaríamos com a aceleração de 2,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse tempo 3, a aceleração é 2,6. Mas observe que a função aceleração ela é do primeiro grau e crescente. À medida que o tempo aumenta, o carro vai ter uma aceleração maior. Ela não é constante, nesse caso, como nós estudamos em física no ensino médio, na parte de movimento uniformemente variado. Vamos resolver esse mesmo problema agora, dando a função aceleração. Nós vimos anteriormente que a aceleração para esse problema é dada por 0,6t mais 0,8. Imagine que temos esse mesmo móvel, só que ele sai do repouso e sua posição inicial, no tempo zero, ele sai de uma posição de 5 metros, ok? Então, nós temos aí a equação da aceleração. Imagine agora que se eu quero calcular a velocidade, nós vimos anteriormente que a aceleração é a derivada segunda da função da posição ou a taxa de variação da velocidade. Fazemos a derivada no tempo. Só que agora nós já temos a aceleração e queremos encontrar a velocidade. Então, a isso nós chamamos de primitiva. Nós vamos encontrar a primitiva dessa função, ou seja, é uma função cuja derivada vai ser a própria aceleração. Ou seja, é um processo inverso. Nós vamos agora no caminho inverso. Então, quem seria a velocidade? Observe que intuitivamente nós temos aqui uma constante de 0,6 t. Como eu quero obter uma equação que quando derivar de 0,6t aqui, então vou levar t ao quadrado, porque quando deriva no diminui 1, é como se estivesse fazendo a regra de potência, a regra do tombo, inversamente. Ao invés de diminuir, nós vamos somar agora 1 ao expoente e vamos dividir por 2. Por que vamos dividir por 2? Porque na hora de derivar, vamos derivar essa primeira parte aqui. T ao quadrado sobre 2. A derivada não seria 2t? Quando a gente faz a derivada 2t, vai simplificar 2 com 2 e ficamos exatamente com 0,6t. Mas, esse agora é bem simples. Temos aqui 0,8t, ou seja, a derivada de 0,8t seria 0,8, mas observe que vamos acrescentar aqui uma constante C1. Por quê? Independente do valor que tem aqui na função, se eu faço a derivada de uma constante não é zero, então eu posso somar qualquer constante a essa equação que não vai alterar a derivada. Então, C1 poderia ser qualquer valor. Nós dizemos aí que é uma solução geral desse problema. E com a equação da velocidade, se nós quisermos determinar a equação do espaço, como a derivada do espaço no tempo é a velocidade, nós vamos fazer a primitiva da velocidade para encontrar o espaço. Então, vamos fazer a primitiva da equação da velocidade para determinar a equação do espaço. Então, temos aqui uma constante 0,3. Como agora é t ao quadrado, nós vamos somar 1 ao expoente. Então, ficamos com t ao cubo sobre 3. Como aqui é t, vamos colocar t ao quadrado sobre 2. Temos uma constante aqui, C1, então vamos ficar com C1x, porque quando derivar C1x vai dar C1 aqui, ok? Mais uma outra constante C2, porque qualquer constante que eu colocar aqui, quando derivar, a derivada da constante seria zero e não alteraria essa equação.
nós dizemos que essa equação da velocidade e do espaço, temos aí uma solução geral, porque nós não estamos levando em consideração essas constantes. Se nós quisermos determinar as constantes C1 e C2, nós iríamos obter uma solução particular. Mas antes de obter essa solução particular, vamos recapitular aqui o conceito de primitiva, inicial, intuitivo. Ou seja, a primitiva de uma função é uma nova função que eu encontro, que quando derivar essa função, vai dar a função inicial, ok? É o processo inverso da derivada. Substituindo agora, quando t igual a zero, é dito que o móvel sai do repouso, então a velocidade inicial desse móvel é zero. Se nós pegarmos a equação da velocidade e substituirmos v igual a zero para um tempo zero, nós ficaríamos aqui que zero é igual a 0,3 vezes zero ao quadrado, ou seja, vai dar tudo zero aqui, esse produto. Então, a constante C1 seria igual a zero. Ou seja, encontramos a primeira constante C1. Mas também no problema é dada uma outra condição, que muitas vezes é chamada de condições de contorno, que a posição inicial é 5 metros, ou seja, no tempo zero a posição é 5 metros. Então temos aí essa condição e vamos substituir na equação do espaço. O espaço é 5 quando t igual a zero. Então, substituindo t igual a zero, vai zerar essa primeira parte. C1 vezes zero também seria zero. E podemos dizer que a constante C2 é igual a 5. Essa constante C2 seria igual a 5. E substituindo na equação do espaço e na equação da velocidade, nós encontramos aqui uma solução particular para esse caso específico, ok? Que o móvel sai do repouso e a posição inicial é 5 metros. Observe que são as mesmas equações do problema anterior. Então, quando você deriva uma função, ela tem uma derivada única. Mas quando você faz a primitiva dessa função, vão existir infinitas funções. Nós dizemos que ela tem uma família de funções que satisfaz ao problema, uma vez que essas constantes, quando são derivadas, dá zero. Ok? Então, temos aí uma solução particular. No ensino médio, vocês estudaram movimento uniformemente variado, onde a função da aceleração era uma função constante, a aceleração era uma constante. Se nós quiséssemos aplicar o conceito de primitiva e encontrar a equação da velocidade, como a aceleração é constante, ficaríamos com AT. Ou seja, porque a derivada de AT é igual a A, daria a nossa aceleração constante. Mas não existe uma constante que pode ser associada à equação da velocidade. Nós dizemos no ensino médio que essa constante é a velocidade inicial, ok? Se nós fizermos a primitiva agora dessa função da velocidade, nós vamos encontrar a função do espaço. Mas observe que a aceleração é constante, então se nós somamos 1 aqui ao expoente de t, ficamos com t2 sobre 2, v0t, porque se eu derivar v0t, a derivada seria v0, e mais uma outra constante, que no ensino médio a gente chama essa constante de espaço inicial. Se nós arrumarmos essa equação, nós encontramos aí a equação bem conhecida de vocês, chamada de sorvetão aí no ensino médio de física. Temos aí que S é igual a S0 mais V0t, mais AT2 sobre 2. E a função velocidade é igual a V0 mais AT, e a aceleração igual a A, que é uma constante. No ensino médio, nós só determinamos velocidades, acelerações de móveis que seguem uma função do segundo grau. Agora, imaginem como uma função do terceiro grau, que nós fizemos, ou tivesse algum móvel exponencial, ou com funções trigonométricas. Agora que vocês já estudaram derivada e estão começando integral, podemos notar que é possível determinar velocidades e acelerações e posições de funções desconhecidas, que não sejam movimentos uniformemente variados. Então, o conceito de primitiva, vamos considerar uma função f, observa aí f maiúsculo. F maiúsculo é uma primitiva da função f. Então, uma função f é uma primitiva de f em um intervalo i,
se, como nós mostramos, a derivada da primitiva é igual à função para qualquer x desse intervalo. As primitivas também são chamadas de antiderivadas, ou seja, são contrárias à derivada, no sentido de que são operações inversas à derivada. Se você deriva a primitiva, vai dar a função que originou essa primitiva. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Se queremos encontrar a primitiva, vamos somar 1 ao expoente, então ficamos x à quarta sobre 4. Se você fizer a derivada de x à quarta sobre 4, daria 4 vezes x ao cubo sobre 4. Vai cortar 4 com 4. Então, a derivada da primitiva é igual à própria função f. Ok? Mas como nós falamos anteriormente, aqui é como se a constante fosse zero, né? Mais zero aqui. Mas observe que agora x ao quadrado mais 4 mais 20. Se eu derivar, a derivada de 20 também é zero. Então, vai ter o mesmo valor de f de x. Ou se eu coloco menos 520 ou qualquer valor constante, quando nós derivarmos, vai dar zero. Então, todas essas funções aqui são primitivas. Então, nós dizemos que essas funções são solução particular, uma vez que nós determinamos o valor da constante. Ok? Mas, se nós deixássemos a primitiva de uma forma geral, por exemplo, ao invés de colocarmos números, colocasse um C aqui genérico, uma constante C qualquer, pertencente ao conjunto dos números reais, nós teríamos aqui uma solução geral. Ou seja, independente do valor de C, quando você fizer a derivada, daria x ao cubo, ok? Iremos determinar algumas primitivas de funções, como, por exemplo, aqui temos a função ax elevado a n, que é a função potência, multiplicada por uma constante a. Vamos considerar que n é diferente de menos 1. Iremos encontrar uma primitiva particular para essa função. Então, não vamos considerar constante, vamos considerar que c é igual a zero. E nós vimos anteriormente que basta somar 1 ao expoente, então ficamos com a vezes x elevado a n mais 1 e dividir por n mais 1. Então, temos aqui a primitiva particular dessa função potência. Já para a função cosseno de x, é interessante sempre pensar qual a função que, quando derivada, é cosseno. Ou seja, a função seno de x, a derivada do seno é o cosseno. Logo, a primitiva do cosseno seria o seno, uma vez que são propriedades inversas. Qual a primitiva da função secante ao quadrado de x? Então, vamos pensar numa função cuja derivada é secante ao quadrado de x. Lembra que quando estudamos as derivadas das funções trigonométricas, nós vimos que a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado. Então, a primitiva da secante ao quadrado é a tangente de x. Já para x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, observe que inicialmente fizemos aqui para n diferente de menos 1. Agora n é menos 1. Então, quando estávamos estudando a parte de derivada de função logarítmicas, vimos que o ln do módulo de x é igual a 1 sobre x, x a menos 1. Então, a primitiva de x a menos 1 é o ln do módulo de x. E elevado a x é bem interessante. Nós estudamos na aula de derivada de funções exponenciais que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a primitiva de e elevado a x vai ser também e elevado a x. Já para seno de x, tem um detalhe importante. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, precisaríamos colocar que a primitiva do seno é menos o cosseno de x. Porque a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, com menos ali na frente, então ficamos com seno x. Ok? Então, cuidado com esse detalhe. E quem lembra aí a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Se você lembra da aula de derivadas de funções trigonométricas inversas, você vai perceber que a derivada de tangente a menos 1 de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, essa primitiva seria tangente a menos 1 de x ou o arco tangente de x.
Já na aula de funções hiperbólicas, nós vimos a derivada do seno hiperbólico de x e do cosseno hiperbólico de x. A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x. Então, a primitiva do seno hiperbólico de x seria o cosseno hiperbólico de x. Observe que aqui o sinal é positivo, diferente da primitiva do seno, que é menos cosseno. A primitiva do seno hiperbólico de x é o cosseno hiperbólico de x positivo. E, por fim, temos aqui a primitiva de a elevado a x. Lembram, em derivadas de funções exponenciais, que nós fizemos a derivada dessa função a elevado a x, que seria a elevado a x, vezes o logaritmo natural da base a. Então, como nós queremos a primitiva, nós vamos dividir pelo ln de a. Então, se nós derivássemos aqui essa função, a primitiva, derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a, por isso que vamos dividir o ln de a, é como se estivéssemos simplificando aqui. Então, a primitiva de a elevado a x é igual a elevado a x dividido por ln de a. Se você não lembra de alguma dessas derivadas ou tem dúvida, vai lá nas nossas aulas anteriores e confere. Vamos fazer uma com a regra da cadeia. F de x é igual a seno hiperbólico de 3x. Observe que x agora é uma função de primeiro grau, 3x é uma função composta. Então, vimos que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno e a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x. Logo, a primitiva do seno hiperbólico vai ser o cosseno hiperbólico de x, só que aqui temos 3x. Então, não se esqueça de dividir por 3. Por quê? Porque se fôssemos derivar essa primitiva, ficaríamos com derivada do cosseno hiperbólico de 3x igual a seno hiperbólico de 3x, mas observe que, como aqui é uma função composta, vamos multiplicar pela derivada de 3x, que é 3, e precisaríamos dividir por 3 para poder compensar e obtermos a função original. Mais uma constante, a derivada do constante é zero, então temos aí a primitiva dessa função. Iremos, nesse próximo exercício, encontrar a primitiva mais geral e a solução particular, onde f de 0 é igual a 2, ok? Então, temos aqui uma função f de x igual a cosseno de x mais e elevado a 3x mais 5x elevado a sexta. Então, vamos fazer aqui a primitiva, então vamos representar por f maiúsculo de x, a primitiva do cosseno de x, vimos que é o seno de x, porque a derivada do seno é o cosseno, mais e elevado a 3x é ele mesmo dividido por 3, ok? Porque se você derivar aqui e elevado a 3x por 3, vai ficar ele mesmo, vezes 3, iria simplificar, e encontraria e elevado a 3x. Mais 5 vezes x a sexta, que seria a primitiva x a 7 dividido por 7, ok? Então, temos aí a função da primitiva. Mas é dito aqui que f de 0 é igual a 2, na solução particular. E precisamos encontrar a equação mais geral, a primitiva mais geral. Então, vamos somar aqui mais uma constante. Então, essa seria a nossa solução geral. E a nossa solução particular, vamos fazer que f de 0 é igual a 2. Então, substituindo 0 aqui nessa equação, ok? No valor de x. E sabemos que f de 0 é igual a 2. Seno de 0 é igual a 0. 0 elevado a 7 vezes 5 é 0. E e elevado a 0 é igual a 1. Então, ficamos aqui com 1/3 mais c igual a f de 0, que é igual a 2. Igual a 1/3 mais c. Então, quem vai ser o valor dessa constante? 2, passando 1/3 aqui para o primeiro membro. 2 menos 1/3. Então, quem seria a solução particular para essa primitiva? Seria a mesma função da primitiva mais c. Mas o nosso c agora é 5/3. Então, temos aqui a solução particular para essa primitiva. Iremos ver o conceito de integrais indefinidas. Vamos considerar o conjunto de todas as primitivas de f. Esse conjunto, que seria a solução geral, ele é chamado de integral indefinida de f em relação a x. Então, vamos aqui identificar o símbolo de integral, que é um S alongado, ok? Da função f de x dx.
Então, o sinal de integral, ok? Temos aí x é a variável que nós queremos fazer a integração e f é o integrando. Então, imagine que nós queremos determinar a integral de x ao cubo menos o cosseno de 2x dx. Observe que esse dx aqui é só para mostrar a diferencial de x, a variável de integração. Estamos integrando em relação a x. Então, vamos encontrar a primitiva geral. Então, quem seria a primitiva de x ao cubo? Seria x à quarta sobre 4, como vimos, menos a primitiva de cosseno de 2x, ok? Seria o seno de 2x sobre 2. Se nós derivarmos o seno de 2x sobre 2, vamos encontrar o cosseno de 2x mais uma constante c. Por isso que dizemos que a integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas. Então, ficamos que a integral de x ao quadrado menos cosseno de 2x dx, temos aqui o valor dessa integral indefinida. Vamos encontrar também o valor de f numa próxima questão, sabendo que f de 0 igual a 5 e f de π igual a 0. Observe que foi dado f duas linhas de x, ou seja, a derivada segunda da função f, que é igual a 2e elevado a x mais 3 seno x. Nós vamos querer determinar f de x, ou seja, nós precisamos integrar duas vezes, porque quem seria f' de x? Seria a integral de f duas linhas de x, ou a primitiva geral. Então, ficamos com f' de x é igual à integral de f duas linhas de x, que é a função dada no problema. Fazendo a integral de 2e elevado a x, vamos ficar com 2e elevado a x, porque se derivarmos também vai ser 2e elevado a x, mais 3 seno de x. Ou seja, a derivada do cosseno é o seno. Então, a integral do seno de x é menos o cosseno de x. Então, ficamos com menos 3, que é a constante, vezes o cosseno de x, e mais uma constante C1, ok? Uma vez que nós vamos precisar integrar novamente para encontrar a função f de x, que é a integral de f' de x dx. Então, quem seria f de x? Vamos fazer a integral da função que nós encontramos. E a integral de 2e elevado a x, temos aqui que é ele mesmo, menos 3, a integral de cosseno, a primitiva do cosseno, vimos que é o seno de x, então ficamos com menos 3 seno de x, mais a integral de C1. Essa aí seria C1x, porque se nós derivarmos, vamos encontrar C1, e mais uma nova constante, C2. Como nós queremos encontrar f para quando f de 0 igual a 5 e f de π igual a 0, vamos substituir esses valores na função f, ok? Então, f de 0 igual a 5, substituindo 0, ficamos com 2 vezes e elevado a 0, menos 3 seno de 0, isso aqui vai dar 0. C1, que é a constante, vezes 0, também vai zerar, mais C2. Observe que e elevado a 0 é igual a 1, vezes 2, ficamos aqui com 2, igual a f de 0, que é igual a 5. Então, 5 é igual a 2 mais C2, passando 2 para o primeiro membro, fica negativo, então ficamos com 5 menos 2, e a constante C2 igual a 3. Vamos substituir novamente, porque foi dado que f de π é igual a 0. Então, substituindo π na equação, observe que 3 seno de π, o seno de π é 0, ok? E a constante C2, nós já temos o valor dela, que é 3. E f de π é dado que é 0, ok? Então, ficamos com 2e elevado a π mais C1π, que queremos determinar C1, mais 3. Vamos passar para o primeiro membro aqui, 2e elevado a π e 3, então vão ficar negativos. E C1 será dado por menos 2 elevado a π menos 3 dividido por π. Observe que π está multiplicando C1 e ele passa aqui dividindo. Com o valor de C1 e C2 determinados, vamos substituir aqui nessa solução geral e encontrar uma solução particular para esse problema. Ok? No lugar de C1, substituímos aqui o valor vezes x mais C2. Então, essa questão é bem interessante,
uma vez que ele envolve derivadas de função. Ou seja, quando nós vamos resolver uma equação, tipo essa aqui, que envolve nela derivada de funções, nós dizemos que essa equação ela é chamada de equação diferencial. Então, em cálculo 4, vocês vão resolver diversas equações diferenciais. Então, vocês vão ver esse assunto com mais detalhes no futuro. Agora é com vocês. Pega lá o teu livro-texto que está na descrição do vídeo, resolve o máximo de questões possíveis aí de primitivas. Lembrando que esse processo que nós estamos fazendo é conhecido como primitização, que é a operação de obter as primitivas. Nós estamos fazendo essas operações. Vai lá, resolve o máximo de exercício possível. Também gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo alguma parte, finalidade ou curiosidade dos sistemas automotivos. Vocês vão ver no futuro, na cadeira de motores, que um automóvel é formado por diversos sistemas, como sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, a parte de combustível, sistemas de alimentação, ignição, partida. Então, escolhe lá um sistema automotivo, coloca lá um conceito, uma curiosidade, alguma coisa que chamou tua atenção, que eu fico aguardando lá nos comentários do vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço aí para todo mundo. Fiquem na paz e até lá.